Oi, pessoal! Eu sou o Pixel e, hoje, vou contar uma história que vai fazer seus pelos se arrepiarem e sua mente questionar até os lugares mais seguros. Então, se você está pronto para embarcar nessa jornada de mistério e terror, prepare-se. Vamos começar. Vilar de Cima não era uma cidade como qualquer outra. Um lugar onde o tempo parecia andar de forma estranha, como se o passado ainda sussurrasse nos ventos que percorriam as ruas apertadas e de paralelepípedos. Ao longe, as montanhas cobertas por neblina pareciam vigiar tudo o que acontecia abaixo. Lucas sempre teve uma curiosidade insaciável por mistérios e histórias que desafiassem a lógica, então quando ouviu falar da cidade, não hesitou. Ele estava decidido a investigar o que se passava ali. O carro de Lucas parou na praça principal de Vilar de Cima. O que mais o chamava a atenção, além do silêncio abafado, era a arquitetura das casas. Eram construções antigas, com portas de madeira maciça e janelas estreitas, algumas quebradas, outras com cortinas fechadas, como se a cidade estivesse dormindo há décadas. Não havia quase ninguém pelas ruas. Era como se a vida ali tivesse parado no tempo. Mas logo no início, Lucas percebeu algo estranho. As pessoas que ele cruzava olhavam-no de uma forma inquietante. Seus olhares eram fixos, mas ao mesmo tempo distantes, como se não quisessem que ele estivesse ali. Ele ignorou, achando que poderia ser apenas sua imaginação. A casa que mais chamou sua atenção estava no final de uma rua estreita, coberta por uma espessa camada de musgo. Era grande, com uma fachada que exalava decadência. As janelas estavam cobertas por grossas cortinas de veludo, e a porta da frente estava aberta, balançando levemente com o vento. Sem saber por quê, Lucas se sentiu atraído por ela. Era como se algo invisível o chamasse para dentro. Ele hesitou um momento, mas a curiosidade o impulsionou a entrar. Quando o fez, o ar gelado o atingiu como uma onda. O interior da casa estava em completo abandono. O cheiro de mofo e de madeira velha era forte. Cada passo que Lucas dava parecia ecoar pela casa, como se as paredes estivessem observando-o. O corredor à sua frente parecia interminável, e a luz fraca das velas, queimando em suportes de ferro, criava sombras dançantes nas paredes. Quando chegou a um quarto no fundo do corredor, encontrou algo peculiar. Uma caixa de madeira estava no centro do ambiente, colocada cuidadosamente sobre um tapete velho. A caixa tinha um brilho estranho, como se algo dentro dela estivesse chamando por ele. Sem pensar muito, Lucas se aproximou e tentou abrir a tampa. Para sua surpresa, estava trancada. Lucas deu uma olhada em volta e encontrou uma chave enferrujada jogada no chão. Ele a pegou e, com um movimento brusco, girou a chave na fechadura. O som metálico foi como um estalo no silêncio da casa. Quando a tampa se abriu, Lucas ficou paralisado por alguns segundos. Dentro da caixa, não havia objetos ou itens comuns. Apenas uma fotografia em preto e branco. Era uma foto antiga, de um grupo de pessoas sorrindo diante daquela casa, mas algo estava muito errado. Uma figura à esquerda, que parecia deslocada, estava completamente embaçada, e seus olhos estavam vazios, como se tivessem sido apagados da imagem. O frio na espinha de Lucas aumentou. Com a fotografia nas mãos, ele sentiu uma sensação de desconforto crescente. O ar ao seu redor parecia mais denso, e ele ouviu um sussurro distante, como uma voz que vinha de algum lugar no fundo da casa. Ele tentou se afastar, mas as portas pareciam se fechar sozinhas. As paredes estavam mais próximas, como se a casa quisesse engoli-lo. Virou-se rapidamente, procurando uma saída, mas o corredor estava mais longo do que antes. As portas estavam trancadas. O murmúrio se intensificava, como se alguém estivesse chamando seu nome. Lucas sentiu o pânico começar a tomar conta de seu corpo, mas quando se virou para a janela, o que viu fez seu coração disparar. Uma figura encapuzada estava parada do lado de fora, observando-o fixamente. Ele não pensou duas vezes. Correu em direção à porta da frente, que agora estava mais distante do que nunca. O som dos passos atrás dele ficou mais forte, como se alguém estivesse o perseguindo, mas quando conseguiu finalmente sair, a figura encapuzada desapareceu. A rua estava deserta. Nada parecia real.
como se a casa estivesse distorcendo a realidade ao seu redor. De volta ao carro, Lucas olhou para a fotografia novamente e viu que algo tinha mudado. As figuras da foto agora estavam se movendo, suas expressões se tornando mais sombrias. O rosto da pessoa de olhos vazios agora parecia sorrir para ele, e no fundo da imagem, ele percebeu uma inscrição escrita à mão, em tinta vermelha. Você não deveria ter vindo aqui. Ele engoliu seco. O medo era palpável. Mas o que o mais aterrorizava não era a foto, mas o fato de que, enquanto olhava para ela, ele já sabia, não sairia da cidade. Vilar de Cima tinha uma maneira peculiar de guardar os visitantes. A chuva começou a cair forte, lavando as ruas de Vilar de Cima, mas Lucas não conseguia se afastar. Ele estava preso, de alguma forma. Olhou para o retrovisor do carro e viu a figura encapuzada novamente. Desta vez, ela estava bem atrás dele, a poucos metros, sem pressa, como se esperasse por algo. Quando ele olhou para frente, viu a cidade mudar. A praça onde havia estacionado antes agora parecia um campo abandonado. A casa maldita, estava ali novamente, mais perto do que nunca. Em pânico, Lucas girou a chave do carro, mas o motor não pegou. Ele tentou várias vezes, até o carro começar a emitir um som estranho, como se o próprio veículo estivesse sendo engolido por algo invisível. Quando olhou para fora, a névoa se adensava e uma sensação de que estava em um pesadelo tomava conta de sua mente. Foi nesse momento que ele percebeu: a cidade não estava mais da mesma forma. Era como se ele tivesse sido transportado para um outro tempo, um tempo onde ele não pertencia. Desceu do carro com a fotografia ainda em mãos, determinado a entender o que estava acontecendo. A figura encapuzada desapareceu, mas algo dentro dele dizia que ela estava apenas esperando o momento certo para aparecer novamente. A casa estava ali, aberta como se aguardasse sua chegada. Lucas, sem saber o que fazer, seguiu para dentro. A casa estava idêntica, mas algo estava diferente. O ambiente estava mais sufocante, e as sombras pareciam ganhar vida própria. Ele sentiu como se a casa tivesse se alimentado de sua presença. O medo se tornou mais palpável, como se fosse possível tocá-lo. Ele subiu novamente as escadas rangentes e chegou ao segundo andar. O corredor estava mais estreito, mais sombrio. Quando olhou para o final do corredor, viu uma porta entreaberta, como se o convidasse a entrar. Ele sabia que não deveria, mas algo dentro dele não o deixava recuar. Ao empurrar a porta, ele se deparou com uma sala fria e vazia. No centro, uma cadeira estava posicionada de forma que dava visão direta para a janela, onde a névoa ainda cobria tudo lá fora. Ele se aproximou, mas ao olhar para a cadeira, uma sombra, uma figura de silhueta indistinta, se materializou diante dele. Você voltou, disse uma voz, que parecia ser um eco das paredes da casa. A figura se aproximou lentamente. Seus olhos vazios estavam fixos em Lucas, como se o observassem em busca de algo. O medo tomou conta de Lucas, mas ele não conseguia se mover, como se uma força invisível o estivesse paralisando. Foi então que a figura falou novamente, mais claramente. Você abriu a caixa e agora está conosco. Para sempre. A figura se aproximou ainda mais. Lucas não sabia o que estava acontecendo, mas ele sentia que estava sendo arrastado para algum tipo de realidade distorcida. As paredes começaram a se mover, e o chão parecia tremer sob seus pés. A sensação de claustrofobia aumentava, e a casa, agora, parecia viva. O frio tomava conta de seu corpo, e o som de vozes distantes se misturava com o som do vento uivante que passava pelas frestas. Você entrou no nosso jogo, Lucas. Agora você será uma parte de nossa história. O que parecia ser a figura encapuzada se revelou como um ser distorcido, metade homem, metade sombra. Os olhos de Lucas estavam fixos nele, como se não pudesse desviar o olhar, como se fosse condenado a encarar aquele ser até o fim. Mas a verdade era ainda mais aterradora. Ele estava preso em um ciclo eterno. De repente, as portas da casa se abriram e Lucas viu as figuras da foto se materializando à sua frente. Eles estavam ali, sorrindo para ele, mas com um sorriso maligno, como se soubessem exatamente o que aconteceria.
O chão abaixo dele começou a se desfazer, e ele sentiu que estava sendo arrastado para o abismo. Foi então que ele entendeu. Vilar de Cima não era uma cidade qualquer. Era um lugar que aprisionava almas curiosas, como ele. Ele havia feito parte do jogo e agora estava condenado a viver a mesma história, repetidamente, sem fim. E a última coisa que ele ouviu antes de ser engolido pela escuridão foi uma risada, profunda e sombria. E aí, galera, conseguiu sentir a tensão dessa história até o final? Se você achou que a cidade de Vilar de Cima guardava apenas lendas, pode ter certeza que há ainda muito mais por trás dessa névoa espessa. Se você curtiu o que aconteceu com o Lucas, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. E se você já sentiu que o mistério ainda não acabou, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com a próxima alma que chegar a Vilar de Cima. Até a próxima, se tiver coragem. Perguntar ao ChatGPT.